episódio de Mahou no Tsugai no Yumi. E alguém, por favor, protege a Filomena dessa velha. O episódio começa numa nevasca. E a gente vê aqueles mesmos lobos que meio que atacaram a Lucy meio que na primeira parte dessa temporada. E meio que eles tinham fofinhos filhotinhos. Só que aí aparece um soldado e meio que eles prendem os adultos e meio que pegam os filhotes. E meio que essa voz vinha da loba feminina. E a gente vê que quem prendeu os lobos foi a avó da Filomena. Nisso a loba feminina acorda e percebe que foi tudo um sonho. E meio que ela meio que abraça um saco. Que meio que tá lá meio que os restos do marido. Pois pra quem meio que não viu a primeira parte dessa temporada, meio que assim ofereceu meio que o marido pros cães de caça. Eu não tô falando dos cães de caça de Bugou, e sim os cães de caça, que são guardiões da passagem e meio que eles exigem pagamento de carne para eles poderem comer. Aí meio que a loba pula de prédio em prédio e uiva pra lua. Quem ouve esse uivo é a Marielle junto com o Isaac, que começa a chorar. Bom, Marielle pergunta o que tá acontecendo com ele e meio que ele: acho que alguém chorou em algum lugar. E se pergunta do porquê que está tão triste. E aí você começa esse episódio com uma depressão meio que nível cresce. Daí vamos pra escola e todos os alunos estão fazendo meio que jardinagem. Bom, Zoe pergunta do porquê que estão mexendo na terra depois de enfrentarem monstros. E o Isaac meio que fala que com o fechamento da escola, eles vão ter que preparar sua própria comida. Rian meio que tá fazendo isso certamente, enquanto ele lembra meio que das memórias da Filomena criança, que é bem mais sorridente que a nossa Filomena atual. Bom, Zoe fala que o Uriel foi incrível meio que na última prova. E o Uriel: na minha família precisamos ser rápidos assim. Mas o Isaac aponta que ele não é tão bom assim, pois ele tinha dificuldade de subir em árvores. E meio que ele admite que ele odeia perder, enquanto ele se lembra meio que da memória dele com a Filomena criança. Mas ele não vai revelar quem ele odiava meio que perder com ela. Bom, Zoe já percebe que isso é antigo no passado e pergunta se eles são amigos desde crianças. Bom, meio que o Isaac fala que a família deles tem relações. Bom, o professor Whoopi fala pra eles mexer suas bundas e trabalhar. E eles meio que vão continuando. Enquanto isso, Cisne, o Tuco de Lúcia, eles tragam a Filomena pra Alicone. E Cisne fala pra Alicone que meio que a Filomena não tá se sentindo bem. As duas botam pra Filomena deitar. E Lúcia pergunta quem é a mulherzona. Bom, Cisne explica que ela é a familiar da Filomena. Mas Lúcia achou essa resposta muito vaga demais. Lúcia decide pegar água, enquanto Cisne e Alicone vão ficar de vigia na Filomena doente. E Cisne já percebe que o quarto da Filomena é bem vazio. Alicone pergunta qual era a aula que a Filomena estava participando. E a Cisne fala: é que a gente precisava destruir um familiar. E meio que a Alicone fala que a Filomena é avessa em destruir coisas e sempre se focou mal. Bom, Cisne fala que ela desmaiou na primeira vez que se viram. E meio que a Cisne meio que tenta perguntar algo para Alicone. Mas Filomena já acorda e pergunta do porquê que ela se preocupa tanto com ela. Já que ela sempre meio que espia meio que as conversas dela com o do Zoe. E tenta não falar na frente das pessoas. E a Lucy meio que tava ouvindo a fofoca aí. E a Filomena acha que meio que a Cisne acha ela suspeita. E a Cisne fala que ela tem razão, pois na primeira vez que se viram, ela não estava se sentindo bem. Mesmo assim, ela falou com ela e foi atenciosa. E ela até a agradeceu. Para ela parecia que estava sofrendo muito. Cisne fala que ela também meio que estava assim, meio que até pouco tempo atrás. Então ela pensou que poderia dar conselho. Mas ela não precisa dizer o que ela não precisa. E se tem algo que ela deve dizer, ela pode dizer. Dizendo que ela pode agir livremente. Ser livre é difícil, mas mesmo que ela erre ou falhe, ela pode tentar de novo. E diz que vai ficar tudo bem. Filomena não entende, pois ninguém nunca disse que ela pode ser livre e que pode falhar. Lucy, vendo que já era a hora dela se comprometer, já cresce a água. E admite: eu também não sei o que essa boazinha até demais pensa. E Cisne fala: tenho certeza que deve ser Guitã. Lucy já fala pra Cisne ir embora, pois
Filomena precisa de um tempo sozinha pra refletir. E no caminho, a Lucy fala: eu desperdicei aquela água. Não beba, não come ou use nada que te derem. Não se sabe o que tem lá dentro. É o que muitas famílias dizem. A dela meio que deve ser assim. Meus parabéns, Lucy. Você definiu perfeitamente o que é uma família tóxica. E Lucy e a Cissy meio que se lembra dela ter dado aquele cheirinho para a Filomena e admite para Lucy: eu sou egoísta. E Filomena é realmente muito gentil. Nani? 私ってやっぱりエゴだらけだなって。あとやっぱりフィロメラ優しいなって。 Bom, Lucy fala que todo mundo tem ego. Ela mesma não conseguiria acreditar em alguém que suprime e faz o que os outros querem, pois não se sabe quando ou onde vão fazer algo. E meio que a Cissy fala que a Lucy também é gentil. E a Lucy fala: e eu também não sei quando você meio que vai aprontar, então não dá pra confiar em você. E a Cissy: pô, por que isso do nada? E meio que a Cissy meio que queria perguntar muitas coisas, mas não dá pra perguntar pra Filomena naquele estado que ela tava. E enquanto isso, a Lucy meio que tava pensando no dia do incidente e meio que ela reconheceu a criança naquele dia. E era a Filomena. E ela já vê que ela jamais mataria meio que uma pessoa, já que ela ficou naquele estado com o seu familiar. Então ela vai precisar de mais de pistas. A possibilidade da Lucy virar best da Filomena ainda tá de pé. E vemos que as palavras da Lucy estavam mais certas como água quando a Filomena meio que tenta meio que beber a água e ela não consegue. E ela se questiona do porquê que ela não consegue beber água ou chá na qual meio que dão pra ela. Nisso a Lecone fala que no passado meio que a Filomena aceitava tudo que meio que diziam. Não importava o quão desagradável que seja. Ela só meio que tava desistindo. Mas agora não. E ela questiona o porquê disso. E a própria Filomena não sabe disso. Mas ela não estava aguentando mais isso. Nisso, a Lecone registrou um novo conjunto de palavras. E ela começa a passar a mensagem. E era a avó dela. Ela diz que não vai tolerar que ela desperdice as chances que ela dá. Filomena reconhece o tom de voz da avó, pois meio que não tem como ela mandar seu passarinho, já que o ginásio está fechado. Ela fala que a avó dela fala que não tem espaço para uma falha como ela. E se ela quiser ganhar algo tão tolo como a amizade, ela precisa pensar como ela vai lidar com ela. E a Filomena meio que tava meio com medo, pois ela meio que não vai meio que conseguir fugir. E a avó dela fala: se você não quiser, tem algo que eu posso fazer. Se quiser ver sua mãe e seu pai, não deveria perder tempo choramingando. E nisso a reprodução é finalizada e a Lecone decide meio que deletar essa mensagem. Obrigada, Lecone! Você é 10 vezes melhor do que essa véia aí! E assim que a mensagem é finalizada, a boca da Filomena sangra. Enquanto isso, na diretoria, tá lá a Lisa e o seu ajudante Gregory. E elas estavam lidando com a papelada do ginásio. E a diretora tava meio que esforçando pra fazer a assinatura. E houve uma demanda que a família Sargent para que a Filomena meio que saia daí. E a pouco, meio que há pouco tempo, não ouvindo mais nada. E eles estão de olho do familiar que meio que ficou aí. Mas ela não parece ser totalmente tão boa. O Gregory não acredita que ela foi feita para aceitar meio que comandos complexos ou ao menos executá-los. E duvida que ele faz muito mais do que só ser uma babá pra Filomena. Bom, a diretora pergunta se algo diferente aconteceu depois do fechamento. E aí, o Gregory fala que nada demais, ninguém foi atacado. E suspeita que o livro mágico tenha sido levado. Bom, Lisa não consegue imaginar alguém andando com aquela coisa e espera que as bruxas consigam algo. De volta pra Marielle, Jekyll e Saquiel e ela: tá atrasado. Bom, ele pergunta se vou procurar pelo livro mágico e ambos se beijam. Meu Deus do céu, gente! Acalma-se! Eu sei que é de romance, mas pô, do nada! Nisso, Zaqueu de repente vai pro fundo do mar e duas mãos negras o pegam. E tudo isso acontece por conta de um beijo. E o moleque já acha isso nojento e ela: pô, só isso? Bom, Isaquiel
Zakiel fala que ela arranjou um trabalho muito estranho pra ele. E ele mudaria se não fosse das dele. Nisso, Zakiel já vira um lobinho e ele cheira com seu nariz, vendo que o cheiro é fraco, mas tapou essas redondezas. Os dois meio que começam a investigar. E meio que o Zakiel pergunta a Marielle como ela conseguiu ler aquele livro, pois seu cérebro ainda meio que estava confuso. Bom, ela acha que foi há apenas uns 5, uns 10 anos. Depois que a Feliz foi forçada a meio que ficar reclusa, ela procurou desesperadamente por uma solução. Foi aí que ela descobriu uma casa meio que vendendo uns livros e uns itens mágicos, que pra eles é como se um feiticeiro tivesse meio que vendido sua alma. Mas ela acha que ele tá com sérios problemas financeiros. E aí pergunta se ela comprou e ela... Ah, não, seria um desperdício se eu tivesse comprado e não tivesse a informação que eu queria. Implorei pra olhar antes, mas me cobraram uma facada. No final, eu não queria o peso de possuí-lo, então não comprei. Nisso, o cheiro no que estou procurando tá ficando cada vez mais escasso. Não como se estivesse escondendo. É como se ela estivesse andando aleatoriamente para confundi-los. E a Marielle? Então eu acho que é hora da visita. Ela pega um dinheirinho, abre meio que a parede, que se refere a uma passagem secreta, e vão parar em um lugar onde tem muito candelabro e muita coisa. Chega o vendedor e fala: como eu ajudarei essa bruxa? Você tá um homem-lobo. E ele? E o Zakiel? Pô, eu também sou bruxo. Nisso, Marielle pergunta ao cara se ele não viu alguém estranho andando com um livro por aí. Bom, o cara não sabe, mas dá meio que caixinhas pra afastar diabetes. Bom, vendo que a gente pode ter uma informação útil, eles vão dando do dinheirinho. Falaram que quer 5. E com um pouco mais de açúcar. E ele? Ah, graças a Deus, uma bruxa que não é mão de vaca. Nisso, o cara consegue tá tocando na testa dela. E meio que ela atravessa o dedo atravessa o testa dela. E ele... que livro terrível. Qualquer tonto notaria se eu tivesse alguém andando com um livro desse. Ele fala que muitas coisas que os humanos fazem é imperfeito. Mas se ele descobrir uma coisa, ele vai avisar. Então ele manda suas abelhinhas pra fazer o trabalho. E fala pra trazer boas moedas quando tiverem. E a Marielle meio que sai meio que da parede de passagem secreta. E fala: muito bem, B-Movie. Me conta onde a criança malvada foi. Bom, voltando pro colégio, meio que a Cici já percebe que tem muita segurança. É meio que eles estão fazendo prova. E os homens não estão conseguindo nem entender, mesmo quando ele lê várias e várias vezes. Nem a própria Cici consegue entender. E a Luz fala que essa pergunta nem tem feitiço, sem linguagem de interpretação de texto. E aí eles falam que o inglês usado aqui meio que é muito diferente. E fala que é um problema que vem antes da feitiçaria. カレッジで使う英語って難しいよ。実際魔術以前の問題。 Bom, o Uriel fala que a Cici é uma maga, então isso não afeta. Bom, a Cici fala que ela é certa meio que em coisas de magia, mas ela precisa tirar boas notas normalmente. Bom, segurança que vem que tá partilhando por todo o colégio são golems. E Luz fala: ah, vamos atacar por alguém de fora. Então normalmente é normal ter guardas assim. Bom, Lucy tenta meio que procurar referência. E a Cici percebe que a Lucy não quer contar para o pessoal que ela foi uma das pessoas atacadas. Aparece a Filomena, a Cici dá um oizinho e a Filomena meio que já vai embora. Mas a Cici percebe que a Lecone também meio que dá um tchauzinho. E a Cici meio que compara a Lecone como ele ia se fosse uma criança. Bom, Lucy já avisa para a Cici e pro Zoe que ela já achou um livro bom. E assim que os dois vão com a Lucy, o Isaac pergunta pro Ian se ele gosta da Filomena. E é que o garoto acidentalmente quebra o lápis. E o Isaac: olha, você é importuna demais. E isso é um claro sinal de, tipo, chato de afeição. Liam はフィロメラが好きなのか？ずいぶん突っかかるからさ。すごく古典的で迷惑なタイプの行為の表れ。 E o Uriel meio que todo envergonhado: ah, eu já sei quem é a pessoa pra mim. E não é ela. Só acho frustrante quando a pessoa não sabe do seu valor real. Então o Uriel meio que usa o mesmo valor de moeda e pergunta pro Isaac o que ele acha da Filomena. Já que parece que o Isaac quer proteger a Filomena do Uriel. E pergunta o que ele sente. E ele: o que você acha, hein? É, o cara meio que implicitamente admitiu. どう思う？はい、痛い痛い痛い痛いってば
E a Cis, o Zou e a Lucien ouvem meio que a discussão do Urian, pois meio que o Urian não gosta quando as pessoas não respondem ele diretamente. À noite, voltamos para a diretora e ela recebe uma carta de um lagarto que usa do terno. Ele fala que as bruxas retornaram seus deveres. Marielle e o Isaac meio que chegam no colégio e a cartinha que a Lisa meio que leu, meio que estava escrito dentro do colégio. E a Lisa, então o temível livro está aqui! E nisso vemos alguém meio que tocando na Jasmine. E quando ela acorda, ela não vê ninguém. E a Jasmine meio que pensa, pô, eu tô com sede. O episódio acaba aí e cada vez mais eu vou tirando a foto da Filomena. Eu tô adorando meio que a dinâmica meio que entre os alunos. Eu amei o destaque que a Marielle e o Isaac meio que tiveram nesse episódio. Ou até beijo, mais ou menos. E a gente sabe meio que mais do contexto dos lobos. Que meio que eles foram fantasiados a fazerem um massacre meio que da família da Lucy por conta dos seus filhotes raptados. E vamos ver se meio que esses lobos meio que vão conseguir explicar. Bom, na verdade é uma loba. E no próximo episódio vamos ter mais conflitos da própria Filomena e a Elias meio que interagindo com a nossa Cis. Esse foi o episódio 14 da segunda temporada de Mahou no Tsugai no Yumi. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo, tô busy e fui.